A maioria de nós, seres humanos, confiamos a nossa história, o nosso nascimento, a nossa criação, aos livros sagrados, como a Bíblia, a Torá, o Alcorão. E além do mais, além disso, eles nos conta também e nos explica o porquê que muitas coisas acontecem com os seres humanos, coisas importantes como a morte, como a doença, como a dor do parto da mulher, como termos que trabalhar para comprar os nossos alimentos. Tudo isso é explicado através de uma história de pecado adâmico, chamado pecado original. Mas será que tudo isso realmente é verdade? Será que hoje, baseado no conhecimento que nós temos, o que nós sabemos sobre a história do ser humano? Naquela época, quando a Bíblia foi escrita, quando a Torá foi escrita, tudo bem, podia-se não ter conhecimento e aquelas histórias contadas pelos povos, aqueles mitos, lendas, e eu vou mostrar isso para vocês, podia fazer sentido, mas hoje, será que faz? Eu tenho certeza que se vocês continuarem nesse vídeo e numa sequência de vídeos que eu irei fazer mostrando a verdade da natureza humana, e saibam vocês que eu acredito sim num Criador e eu não sou adepto da teoria da evolução de Darwin, tá bom? Não acredito que nós teríamos vindo do macaco, mas o que eu vou mostrar para vocês são fatos, registros históricos que nós temos, que vai mostrar se essas histórias são verdadeiras ou se são meras lendas. Então, por isso, já deixem o seu like aqui nesse canal, se inscrevam aqui para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou estar lançando. E para você que se inscrever no vídeo de hoje, eu vou estar dando um brinde muito especial, que é um exemplar do meu livro O Físico, o Rei e o Rabino, que ajuda a contar sobre essa história da humanidade. Para aqueles que não sabem, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, os 800 quilômetros a pé, peregrinando da França até a Galícia, na Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha, e subindo então os Pirineus, onde lá eu tive muitas revelações que eu vou colocando para vocês aqui durante esses vídeos. Tá? Vamos começar então nessa sequência de vídeos com a história de Moisés e da tribo de Israel. E eu vou começar com a história que você conhece sobre a tribo de Israel e sobre Moisés. De acordo com o conhecimento que nós tivemos até hoje pela religião, tanto cristã quanto judaica, inclusive, a tribo de Israel, ela era a tribo de Deus. Os hebreus faziam parte dessa tribo, da tribo de Israel, e ela teria vindo desde o pacto de Deus com Abraão no ano de 1700 a.C. e que a partir dali a tribo de Israel ela teria apenas um único Deus, esse Deus de nome Javé ou Jeová ou Iavé, enfim. E Moisés, qual teria sido a história de Moisés? Moisés, de acordo com o que você conhece, quando ele nasceu, sua mãe o escondeu por 3 dias. Após esses 3 dias, sua mãe o colocou num cesto no rio Nilo. Após isso, a filha do faraó encontrou esse cesto com uma criança chorando. Ela pegou essa criança e levou para ser criada no Egito. Moisés, então, durante toda a sua educação no Egito, toda a sua criação, ele foi educado segundo os moldes, segundo as culturas, segundo o conhecimento do Egito. E lá ele recebeu essa educação de príncipe e viveu por 40 anos. Após esses 40 anos, segundo o que você conhece, segundo o que nos contaram, ele presenciou uma briga entre um egípcio e um hebreu. Ele vendo essa briga, ele matou o egípcio num ato de raiva, de ira, ele matou o egípcio.
Bom, nesse momento, Moisés ele só tinha duas opções. Ou ele continuava na terra farta do Egito, e daí ele responderia à sentença, muito provavelmente sendo condenado à pena de morte, ou ele fugiria. E foi o que ele resolveu fazer. Ele fugiu do Egito para viver um alto exílio. É quando ele foi para a região montanhosa de Midian. Lá, ele conheceu Zipora, que se tornaria sua esposa, e com ela ele teria 2 filhos, Gerson e Eliezer. Nessa região, nas regiões montanhosas de Midian, ele ficou por 40 anos. E depois, no Monte Horebe, ele teria encontrado a sarça ardente. A sarça, que era um arbusto, ele estava queimando, ardendo, mas ele não se consumia. Aquilo era então Deus que estava ali para conversar com ele, e nesse momento Deus, Jeová, Javé, passa para Moisés os 10 mandamentos. A partir desse momento, Deus pede para que Moisés tire o seu povo do exílio no Egito, seu povo que estava como escravo, o povo de Israel. Moisés então faz isso, liberta o povo de Israel do Egito, e no primeiro dia de sua fuga, o exército egípcio vai atrás deles, e é quando o Mar Vermelho se abre para que o povo de Israel passe, e depois ele se fecha então, matando e deixando para trás o exército egípcio. Após isso, eles ficam 40 anos andando pelo deserto, sendo liderado então por Moisés, onde Deus teria pedido para que ele levasse todo o seu povo de volta para a sua terra prometida, Canaã. E sabiam vocês, curiosidade, onde fica a terra de Canaã, a terra tão prometida, tão farta de Deus? Se você respondeu na faixa de Gaza, você está certo. Canaã fica hoje na faixa de Gaza, ou seja, uma terra que de santa, de prometida, parece realmente não ter nada. Moisés chega a ver a Canaã, ele não consegue entrar em Canaã porque ele morre quando ele observa, ele visualiza Canaã, ou seja, ele morre aos 120 anos vendo a terra prometida. Então, o seu povo vai e se estabelece na terra prometida. Muito bem, nesse momento, no exílio, então, e pós-exílio, também no deserto, é quando Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Pentateuco, e escreve também os mesmos livros que são conhecidos como a Torá para os judeus. Então, nesses livros, ele relata tanto o início da criação como o êxodo, que é essa passagem até a terra prometida. Isto é o que você conhece como a história inicial da Bíblia, como a história do povo de Israel, sendo o povo, então, escolhido de Deus, sendo o povo que adora apenas um Deus, ou seja, é monoteísta. Mas qual a história verdadeira sobre Moisés e sobre o povo de Israel? Primeiramente, vamos lá, acalme-se agora, esvazie sua xícara para que você possa provar do meu chá, porque o que eu vou falar é baseado em registros históricos que aquelas civilizações passadas deixaram para nós. Primeiramente, Israel, de monoteísta, não tinha nada, tá? A tribo de Israel, que eram conhecidas como 12, mas que na verdade eram 13, porque tinha também a tribo dos levitas, e uma dessas eram os hebreus, eles eram politeístas. Então essa história de que Deus tinha feito um pacto com Abraão e com a tribo de Israel, de adorar apenas ele, apenas Javé, não, isso não é verdade. Eles tinham diversas divindades, dentre essas e as principais eram El, Baal, Asherá, tá bom? Esses eram os deuses da tribo de Israel. E sabe, totalmente contraditório ao que nos ensinaram,
quem era monoteísta e quem instaurou o monoteísmo naquela época? Akenaton, o faraó Akenaton foi quem criou, quem instaurou o monoteísmo. E, obviamente, Moisés, que teria vivido um tempo no Egito, ele foi educado e ele aprendeu sobre o monoteísmo, ou seja, a crença em apenas um Deus só, no Egito. Um outro fato também muito interessante é que essa questão contada em toda a Bíblia de que Israel era o povo escravo do Egito, era o povo exilado, também não condiz com a verdade. Até porque na Bíblia, segundo a Bíblia, milhares de Israel, do povo de Israel, foram então sequestrados pelo Egito e viveram como escravos. Isso não era verdade, sabe por quê? Israel não era nem considerado como uma nação. Israel era considerado no máximo como uma família que era de no máximo 100 pessoas. Não tinha esses milhares de pessoas que foram escravos. Israel eram apenas cerca de 100, no máximo 100 pessoas que eram nômades e pastores. Então eles negociavam, eles vendiam carnes. E quem eram os seus maiores compradores? Obviamente, o Egito, que era a terra mais farta, mais rica daquela região. E muitos dessa família de Israel viveram sim dentro do Egito em função da fartura que lá existia. E como nós podemos comprovar, então eles não eram escravos no Egito, eles vendiam para o Egito e eles viviam também lá no Egito. E como nós podemos comprovar isso? Simplesmente pelo fato de que os egípcios eram uns povos que registravam tudo o que acontecia na vida deles, no reino, no Egito. E não existe nenhum histórico de que o povo de Israel eram escravos. E vocês acham que se eles tivessem milhares de pessoas, como a Bíblia fala, como escravos, eles não teriam deixado isso registrado? Se eles tivessem tido um evento como aquele de uma fuga do Egito em massa e o Egito perdido lá, centenas, talvez, de soldados dos seus exércitos que foram engolidos pelo Mar Vermelho, o Egito não teria deixado isso como registro histórico? Pois é, não deixou, não existe. E o que existe de registro histórico era que Israel era um povo politeísta, não era monoteísta, não acreditava em Javé, em Jeová, muito pelo contrário, acreditava em outros deuses, dentre eles os deuses El e Baal, que eram considerados deuses pagãos naquela época. Você sabia disso? Incrível, não é verdade? Mas então, e daí, de onde vem então a Bíblia? Se ela não foi escrita da forma como Moisés falou, né? Se Moisés não teve esse contato com Deus, tal como se fala, até mesmo porque eles nem acreditavam, tá? Eles nem acreditavam. Toda aquela tribo, aquelas 12 tribos, como é ensinado pra gente, mas que na verdade era 13, desde a época de Abraão, não acreditava em Deus, Jeová, não era monoteísta, eles não eram, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, de onde vem todo esse ensinamento bíblico? Primeiramente, deixa eu te dizer que houve sim um êxodo, registro histórico, que houve sim um êxodo do Egito para Canaã. Mas a que foi devido esse êxodo? Saibam vocês que essa tribo, essa família israelita, eles eram imigrantes
no Egito. Então, é como hoje uma pessoa que sai de um país mais pobre, vai para um país e migra para um país mais rico em busca de felicidade, em busca de fartura, em busca de evolução. Enfim, é esse mesmo processo migratório que existe hoje. Inclusive que existia do campo, pessoas que vinham do campo, né, para a cidade em busca dessa evolução econômica, social, cultural, enfim. Naquela época era a mesma coisa. Então, como o Egito era uma grande nação, era muito rica, os povos iam para lá e muitos moravam lá. Não somente faziam comércio, mas como moravam lá no Egito. Só que houve uma grande crise. E essa crise, hoje, a ciência ela é unânime em dizer que ela foi devida a fatores climáticos que causaram, além de problemas na colheita, além de diversos problemas em plantações, também secas de diversos rios. Tá bom? Secas de diversos rios. Inclusive, existem relatos onde onde pessoas ligadas ao faraó, né, eles relatam essa grande seca, essa que causou, inclusive, fome, que causou muitos problemas no Egito. Quando isso aconteceu, os povos que estavam lá, ou seja, os imigrantes, não só os israelitas, como outros, obviamente, saíram do Egito, não tinham mais por que ficar no Egito, até porque o Egito, como ele enfraqueceu em função disso, ele começou a ser atacado do que eles chamavam dos povos do mar, que é daí que nascem os vikings, né, que viram, porque o Egito tinha muita fartura, tinha muito ouro, tinha muita riqueza. Então, eles vendo a fraqueza do Egito, eles invadem. Então, obviamente, aqueles povos que estavam lá, dentre eles os israelitas, eles iam ficar fazendo o quê lá? Deu ruim, deu problema, ó, meteu o pé, foi embora e voltaram para onde? Para sua terra, que era onde? Canaã, e que hoje é ali na faixa de Gaza, tá bom? Então, obviamente, quando eles fizeram esse êxodo, essa travessia do deserto a pé, obviamente tinha que ser feito dessa forma, quando eles chegaram lá em Canaã e encontraram os jovens, as crianças, pessoas que tinham ficado lá e que tinham decidido não irem para o Egito, eles começaram a contar histórias dessa peregrinação e essas histórias viraram todas as lendas que nós conhecemos, né? Então, as histórias da travessia, que eles enfrentaram exércitos e que Deus, né? Na verdade, para eles, deuses que jogavam comida dos céus, a comida caía dos céus, tudo isso eram histórias que aquela geração de Canaã passou a viver, né? A crescer de acordo com ouvindo aquelas histórias. Só para vocês terem uma ideia, para contextualizar um pouco dessas lendas conhecidas até hoje, a Páscoa, por exemplo, para os judeus, ela serve para comemorar esse êxodo. Então, quando Israel sai do Egito, né, foge do exílio do Egito com a ajuda de Moisés, passa 40 anos no deserto e chega até a Terra Prometida. Essa é a Páscoa para os judeus. E para os cristãos, a Páscoa comemora a ressurreição de Cristo. Mas vocês sabem, na verdade, de onde se originou a Páscoa? O que era a Páscoa? A Páscoa nada mais era do que uma festa que comemorava a colheita, a farta colheita da primavera. Então é uma festa já muito antiga, milenar. Aqueles povos já comemoravam a Páscoa, tanto os israelitas quanto os egípcios, eles já comemoravam a Páscoa como uma festa de colheita. E essa Páscoa, então, ela foi anexada, ela foi colocada na religião judaica, na religião cristã, com esse novo aspecto, então, para corroborar essas histórias que os israelitas
contaram. E qual a origem, então, do povo israelita, o povo escolhido de Deus, segundo as religiões mais tradicionais? A Bíblia nos conta que Israel era apenas uma família, não é verdade? Era uma família, né, que teve diversas tribos, e essa família se originou em Canaã, lá desde Abraão, né? Então Israel vem de Abraão e era a mesma família, né? Então através de diversas gerações. Mas isso não é verdade. Israel eram diversas tribos nômades, diferentes e espalhadas pelas regiões de Canaã, onde um não conhecia o outro, tá bom? E eles, conforme dito, eram adoradores de diversos deuses. Eles eram nômades e vendiam, sobreviviam através dos seus comércios de carnes. Por curiosidade, Israel, ele vem de El. El era um dos principais deuses daquela tribo, porque a tribo de Israel não acreditava no único Deus Jeová. E Israel tem o significado próximo de sob o comando de El. Ora, e a tábua dos 10 mandamentos que Moisés teria recebido após aquele encontro com a sarça ardente, e mais as 113 leis bíblicas, se não vieram de Moisés, de onde veio? Esses mandamentos, eles já existiam como constituição, e elas são heranças do Império Babilônico. Desde Babilônia já existiam esses compilados, essas leis, esses mandamentos que, na verdade, eram a constituição da Babilônia, né? Que falava sobre matar, que falava também sobre o amor, enfim. Então, Moisés, muito sabiamente, incorporou, pegou, porque ele conheceu, ele passou a ter conhecimento disso no Egito, porque como no Egito ele teve uma educação de príncipe, foi aberto a ele conhecimentos que muitos outros não tinham, dentre estes a Constituição de Babilônia. Então ele pega isso, como ele saiu e o Egito entrou em decadência, ele, para se manter como um líder para a sua nação, ele apresenta essa Constituição que já existia lá mais de 1.700 anos antes de Cristo, como sendo de autoria dele, tendo recebido então por esse Deus, né, tido depois, sendo conhecido depois como Jeová. Ou seja, tudo isso Moisés teria feito para fortalecer o seu posicionamento como líder daquele povo. Ou seja, ele utilizou o conhecimento que ele havia tido no Egito para então liderar todos aqueles povos que depois cresceram muito e viraram nação, a hoje conhecida nação de Israel. Então é dessa forma que nasce a história de Moisés, a história do Êxodo, a história do início da Bíblia, do que é escrito no início da Bíblia. Então era isso que eu gostaria de trazer. Eu tenho certeza que essa história ela te surpreende um pouco, porque tudo o que nós aprendemos até hoje, o que nos foi passado pela religião, ser então desmascarado dessa forma, é algo realmente que machuca um pouco. Eu sei muito bem disso, mas na sequência de vídeos que eu vou apresentar para vocês, eu vou deixar outras coisas mais claras. E vocês podem ficar tranquilos que existe esperança para a humanidade? Sim, existe. Existe um Deus criador de tudo? Sim, existe. Porém, nós vamos começar a ver que existem também outros deuses, que não somente um Deus criador, um Deus único, que foi incorporado na cultura de civilizações
muito tempo depois. Existem também outros deuses que inclusive participaram da criação dos seres humanos e de tantas outras criações. E é isso que eu vou detalhar para vocês nos próximos vídeos, pegando então as histórias bíblicas e o que realmente aconteceu naquela época. É tempo de desmascarar a verdade, é tempo de dizer a verdade, é tempo de nós encontrarmos a luz, de sairmos da escuridão da caverna de Platão e sabermos realmente qual a verdade de quem somos nós, para onde vamos, por que nós estamos aqui. Muito obrigado por terem ficado aqui nesse vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso e até o próximo vídeo.